Floquinhos, você é branquinho igual um copinho de leite, mas o tema de hoje é café. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Fiquei constrangido, papai. Quantos miligramas, né, a gente tem de cafeína no café? Bom, galera, parece uma pergunta muito simples, né? Você poderia falar, o vídeo poderia ter 5 segundos, né? É só falar tanto e tanto. Mas na verdade, o que acontece, Floquilhos? Depende de como é feito esse café, depende do café em si. Então, foi feita uma análise, se não me engano, era uma pesquisa da Unicamp, tá? E analisaram alguns cafés e como é feito, galera, e varia demais a quantidade de cafeína. Por isso que a maior precisão é com a suplementação, né? Eu falei disso no meu curso de suplementação, só que a gente tem que lembrar o seguinte, tem gente que gosta muito de tomar café, não precisa suplementar. O único ponto é ela ter mais ou menos uma ideia, um padrão para ela conseguir saber quantos miligramas ela está consumindo ali por dia. Mas se você quer uma precisão perfeita, é a cápsula de cafeína. Leandrão, você está fazendo isso para vender suplemento da Growth. Não é verdade, até porque eu não gosto da cápsula. Eu bebo café e faço essas aproximações. Então a gente sabe que mais ou menos um cafezinho expresso, tá? Daquele pequenininho, sabe aquele pequenininho de criancinha? De criancinha é ótimo. Aquele menorzinho. Ele vai ter ali mais ou menos, tá? 50 a 75 miligramas de cafeína. Ou seja, um expresso duplo vai ter mais ou menos de 100 a 150 miligramas de cafeína. Logicamente depende da forminha que é utilizada, né? Tem forminha maior, menor, mas vamos colocar assim que numa média, né? Porque o café expresso ele tem um padrão, vamos colocar assim, o pessoal espera um determinado gosto. Então é mais ou menos por aí. Agora, um café expresso, por exemplo, daquelas cápsulas menorzinhas, por exemplo, da Nescafé, da Dolce Gusto, pode às vezes ter um pouquinho menos do que isso, tá? Então se a gente for chutar, mais ou menos a gente joga para o quadrante inferior. Mais ou menos 50 miligramas para cada porção. Porém, tem gente que gosta de café coado, certo? Porque no coador ele fica mais leve, dá para tomar uma quantidade maior, ele é menos amargo, né, porque realmente o processo de fazer é diferente. E aí você começa a entender que se ele fica mais leve, etc., no coador ele vai ter menos cafeína. Quanto de cafeína vai ter? Então, a minha mãe quando vai fazer café no coador, ela coloca mas tanto pó, aí água. Aí quando ela coloca meio litro de água, que ela ferveu, ela coloca mais café dentro ali e coloca... Então fica um negócio assim que não é um café, é um soco na cara. Porém, né, existem pessoas, lembro de uma aluna minha da consultoria muito querida, que ela gosta de chafé. Ela fala, não, eu faço bem fraquinho, gosto de tomar uma baldada. Uma vez eu estava viajando, eu parei em Bogotá. Fiz pouquíssimas viagens internacionais. Mas lembro que parei em Bogotá, que ia fazer escala para Cancún, que inclusive lá é uma zoeira do caramba. E aí eu pedi um café, né? E vi aquele café estilo americano, mas um copo tão grande que eu falei, não, isso aqui não é uma venda, é uma tentativa de homicídio. Eu falei, não dá para tomar isso. Mas era um chafé, então eu tomava ali bem ralo, tomei inteiro, fiquei numa boa. Então o que vai determinar aqui? O quanto de pó para quanto de água você coloca para fazer esse café. Então vamos lá, você quer fazer um café mais fraco, coado? Beleza. Você pode colocar mais ou menos 50 gramas de pó de café para 1 litro de água. Então, 50 gramas para 1 litro de água vai dar mais ou menos, tá? 200 ml de café coado, 80 miligramas de cafeína. Olha como tem muito menos. O expresso, um expressinho pequenininho, 50 a 75. Um copo de café coado, 80 miligramas de cafeína. Se for feito com 50 gramas para 1 litro de água. Porém tem gente, igual a minha mãe, e pior que eu gosto de café um pouco mais forte, né? Que vai colocar aí mais ou menos 100 gramas para 1 litro de água. E aí a gente vai ter mais ou menos aí 140 miligramas de cafeína. Então você vê que apesar de você dobrar a quantidade de café, você não dobra a quantidade de cafeína, mas aumenta consideravelmente. Por isso que às vezes é difícil, se você não pesa, às vezes você vai fazer um café mais forte, toma, se sente muito agitado. Então se você quer um padrão, o ideal seria pesar. Pô, mas tem que pesar até para fazer o café. Mas que vida de desgraçado com balança, marmita para tudo quanto é lá. Não, então, é a precisão. Você quer precisão? Se de repente você está confortável, não, eu faço café coado aqui sempre mais ou menos do mesmo jeito, tomo. Às vezes eu tomo muito mais por paladar do que por quantidade de cafeína. Se eu sentir que não deu uma acordada, eu coloco um pouquinho mais. Tudo bem. Mas se você quer precisão, é isso, tá? 50 gramas de pó para 1 litro de água vai dar um copo de 200 ml com 80 miligramas de cafeína.
Se você coloca 100 gramas para 1 litro de água, você vai ter em um copo de café de 200 ml 140 miligramas de cafeína. Mas, tá, dependendo do grão, muda a quantidade de cafeína. Então aqui a gente está falando de uma maneira geral. Tem aqueles, não sei se você já viu, tem lá o café mais forte do mundo, que aí uma xícara de café tem 400 miligramas de cafeína, só para você entender o quanto grotesco pode ser isso. Muita gente vai tomar e passa mal. Então existe sim, dependendo do grão do café, mais ou menos cafeína, tá? Eu estou falando aqui desse café dia a dia, sabe aqueles que a gente compra no supermercado? Café Pelé, café Pilão, esses daí populares, vamos colocar assim. Esses daí tem mais ou menos essa quantidade que eu falei aqui. Mas de repente você vai comprar um café gourmet, que você é um cara que tem um dinheirinho a mais, que deveria comprar todos os meus cursos para ajudar o professor, porque eu faço conteúdo de graça, mas eu também vivo de alguma coisa. E aí você vai comprar um café gourmet diferenciado, e às vezes ele tem mais ou menos cafeína, né? Normalmente ele vai ter mais. Então fica mais ou menos de olho. Vai comprar um café novo, você tem medo de passar mal? Toma menos, faz ele mais light e tudo bem. Agora, é importante que você conheça a cafeína, tá? A 1,3,7-trimetilxantina. Quando eu falo isso lá no Instagram, que inclusive eu abro caixinha de perguntas todo dia, o pessoal sempre dá risada, porque eu falo com tanta espontaneidade, mas é que você decora, né, depois de ler muito. E aí se você não usa, você esquece, por isso que eu falo de vez em quando. Então eu vou deixar aqui um vídeo tudo sobre a cafeína, tá? Porque vai entrar tudo, pré-treino, termogênico, cafeína em cápsula, cafeína do café, cafeína do chá, enfim, dá uma conferida aqui para você não fazer coisa errada, porque cafeína demais atrapalha o resultado.